Aquela sexta-feira em Higienópolis começaria como todas as outras sextas-feiras do restaurante Soleil e terminaria de um jeito que ninguém na cidade esqueceria cedo. Mas naquele momento, enquanto o ar-condicionado suspirava suave entre as mesas cobertas de linho branco e as taças de cristal capturavam a luz âmbar dos pendentes de design italiano, ninguém, nem mesmo Fabiana Nascimento, imaginava que a noite estava prestes a se tornar outra coisa. O Soleil não era apenas um restaurante. Era uma declaração. 3 meses de espera para uma reserva. Cardápio sem preço do lado do cliente, porque se você precisava perguntar, talvez não fosse o lugar certo para você. Paredes de pedra branca, trilha sonora de jazz minimalista, escolhida por um curador de Berlim, e 12 garçons treinados durante 6 semanas antes de servir uma única mesa. O tipo de lugar onde os guardanapos eram redobrados sempre que alguém se levantava para ir ao banheiro. Cada detalhe respirava a arrogância elegante de quem pode se dar ao luxo de transformar um jantar em um evento de status. Fabiana Nascimento tinha 44 anos e usava o cabelo preso com um grampo simples de plástico preto. Seus sapatos de couro, confortáveis e sem pretensão, tinham a sola ligeiramente gasta do lado direito, sinal de quem percorre muito chão. Seu uniforme era idêntico ao dos outros 12 garçons. Camisa branca de gola fechada, avental escuro na cintura, bloco de anotações no bolso. Não havia nada em sua aparência que sugeria o que ela carregava por dentro. Os olhos escuros e amendoados tinham uma tranquilidade que desconcertava as pessoas sem que elas soubessem exatamente por quê. Era a tranquilidade de quem enfrentou salas muito maiores, mesas muito mais difíceis e silêncios muito mais pesados do que esse. Henrique Braga Monteiro chegou às 21 horas, como sempre nas sextas-feiras. O maître o conduziu à mesa 12, a melhor posição da sala, encostada à parede de pedra com visão panorâmica de todo o salão. 51 anos. Cabelos grisalhos penteados para trás com produto importado. Paletó azul marinho sem gravata. O colarinho aberto com a casualidade calculada de quem quer parecer relaxado e nunca está. Seu relógio, um Patek Philippe, que custava mais do que um carro popular zero, brilhou quando ele gesticulou para indicar onde os outros deveriam sentar. Henrique era o tipo de homem que havia confundido arrogância com sofisticação durante tempo suficiente para não perceber a diferença. Dono de uma rede de incorporadoras com patrimônio declarado de 340 milhões de reais, ele havia crescido em Moema, filho de um engenheiro bem-sucedido que lhe deu tudo, exceto a habilidade de enxergar os outros como iguais. Estudou administração em São Paulo, MBA em Londres, e aprendeu inglês com a precisão fonética de quem treinou o sotaque no espelho. Para ele, falar outro idioma na frente de quem não entendia era uma forma elegante de exercer poder sem sujar as mãos. Seus colegas brasileiros, Marco Vilela, sócio de 15 anos, e Reginaldo Pinto, contador do grupo, já conheciam esse hábito. Riam por conveniência. Era mais simples do que resistir. Os convidados especiais daquela noite eram Klaus Bergmann e Dieter Haupt, 2 empresários de Munique que haviam pousado no Brasil naquela mesma tarde, com um contrato de 85 milhões de euros para assinar. 3 anos de negociação. Aquela seria a última rodada, o jantar definitivo, onde o acordo se tornaria real. Para Henrique, impressionar os alemães significava tudo. Era a culminação de uma carreira construída sobre a imagem cuidadosamente mantida de alguém que pertencia ao mundo, não apenas ao Brasil. Fabiana se aproximou da mesa 12 às 21 horas e 20 minutos, bloco na mão. Postura de quem sabe exatamente onde está, não por acidente, mas por escolha. O que Henrique Braga Monteiro fez a seguir, ele fez com prazer, com deliberação, com plateia. Henrique baixou levemente a voz quando a viu se aproximar. Não o suficiente para que ela não ouvisse suficiente para que todos ao redor ouvissem bem. Em inglês impecável, com o sotaque trabalhado nas escolas de línguas de Kensington, ele disse para os alemães sem virar o rosto: "Watch this. She won't understand a word." Klaus ergueu uma sobrancelha. Dieter roçou a borda do copo. Marco Vilela sorriu pela metade, os lábios indo, os olhos recuando. Reginaldo estudou o cardápio com atenção repentina. As 4 taças de Borgonha a R$ 1.800,
A garrafa permaneceram erguidas por um segundo, como um brinde a uma piada que só metade da mesa entendia e nenhum deles deveria ter feito. Fabiana chegou à mesa. Parou. Olhou para cada um com a mesma atenção neutra de quem atende uma mesa como outra qualquer. "Good evening, gentlemen", disse ela, em inglês impecável, com o sotaque neutro de quem aprendeu o idioma entre Londres e Nova York. "Are you ready to order? Or would you like a few more minutes?" O silêncio que caiu durou 2 segundos. Para Henrique, pareceu uma eternidade. Klaus ergueu as sobrancelhas com interesse genuíno, o tipo de interesse que surge quando algo surpreende de verdade. Henrique forçou um sorriso. "We'll need a moment", respondeu, a voz levemente instável. Fabiana assentiu. Antes de se afastar, acrescentou em alemão perfeito, voltando os olhos especificamente para Klaus e Dieter. "Natürlich, ich komme in ein paar Minuten zurück." Klaus e Dieter se entreolharam. Depois olharam para Henrique. Depois voltaram para Fabiana, que já se afastava entre as mesas, com aquela postura tranquila, os saltos gastos ecoando quase imperceptíveis no piso de pedra. Marco Vilela não disse nada. Reginaldo dobrou o guardanapo. Henrique sentiu o calor subir pelo pescoço, por baixo do colarinho aberto do paletó azul marinho. Era um calor que ele conhecia, mas que raramente aparecia nesses contextos. Era o calor de quem fez algo estúpido em público e ainda não decidiu se vai admitir ou dobrar a aposta. Ele dobrou a aposta. A memória chegou sem pedir licença, como sempre chegava. Nos momentos em que o cheiro de vinho tinto carregava alguma coisa mais antiga. O gatilho foi o Chateau Petrus. O mesmo aroma terroso, quase mineral, que ela havia sentido a primeira vez na casa de uma delegada de Genebra, numa noite de 2009, quando tinha 31 anos e trabalhava há 2 como intérprete júnior na ONU. Naquela noite, o vinho estava sobre a mesa e ela estava de pé ao lado da parede, sempre esperando o momento de ser chamada. Fabiana havia nascido no Brás, filha de costureira e estivador. Cresceu em um apartamento de 2 quartos, onde as paredes ouviam as conversas dos vizinhos, e o cheiro de feijão no fogão era a constante de todos os sábados. Sua mãe, Dona Conceição, costurava uniformes escolares até depois da meia-noite. Quando Fabiana perguntava por que ela não dormia, a resposta era sempre a mesma. "Porque você precisa de livro amanhã, minha filha." Os livros chegavam, sempre chegavam, mesmo que a carne sumisse do cardápio na última semana do mês. Ela havia aprendido inglês no rádio, literalmente com um aparelho de pilha e uma caderneta onde copiava palavras de programas internacionais. Depois vieram as aulas do CCA, pagos à prestação pela mãe. Depois uma bolsa federal para letras com habilitação em tradução. Depois Paris, um ano de intercâmbio, onde ela não dormia mais do que 5 horas por noite, porque cada hora de sono parecia um idioma a menos. Francês, alemão, espanhol, mandarim, árabe. Cada língua aprendida com uma fome específica, não a fome de impressionar, mas a fome de entrar, de não ser deixada do lado de fora das conversas que moldavam o mundo. Na ONU, aprendeu que intérpretes eram móveis. Estavam nos bastidores de acordos entre nações, ouviam segredos de Estado, traduziam palavras que moviam fronteiras e depois iam embora sem serem mencionadas nos comunicados. Durante 11 anos, ela havia existido nos espaços entre as vozes dos poderosos. Invisível por escolha alheia. Ela havia saído da ONU em 2019 por uma razão que poucas pessoas entendiam. Cansaço de invisibilidade sistemática. Não era amargura. Era clareza. Decidiu fazer algo com as mãos, com o corpo, com o movimento físico de servir, enquanto reconstruía o que vinha a seguir. Cobrir um colega no Soleil foi um favor. Uma noite. Nada mais do que isso. Mas ela estava aqui agora, e o homem da mesa 12 havia acabado de fazer uma escolha. Quando Fabiana voltou para anotar os pedidos, Henrique encontrou um novo ângulo de ataque. "Você tem experiência com vinhos franceses?" perguntou em português, com o tom de quem espera a resposta ser não. Fabiana respondeu descrevendo a safra do Chateau Petrus 2015 em 3 frases precisas, em francês, citando o terroir de Pomerol, a proporção de Merlot e a janela ideal de abertura antes de servir.
Depois traduziu para o português sem ser solicitada, sorrindo apenas com os olhos. Dieter, que havia morado em Paris por 6 anos, se inclinou levemente para a frente. Bitte, disse ele para Fabiana em alemão, welchen Wein würden Sie für den Abend empfehlen? O que você recomendaria para a noite? Fabiana respondeu em alemão por 3 frases, depois em francês por uma, depois apontou no cardápio com a caneta. Klaus estava sorrindo. Um sorriso genuíno, não de cortesia, o tipo de sorriso que surge quando alguém encontra inesperadamente algo de valor. Henrique estava perdendo o controle da mesa. Todos sentiam isso. O ar havia mudado de composição. Foi Marco quem tentou reequilibrar a situação, com a intenção velada de defender o sócio e o resultado involuntário de piorar tudo. Onde você aprendeu tudo isso, menina? A palavra caiu como um tapa levíssimo, mas preciso. Menina, com 44 anos, com 11 na ONU, com 7 línguas na cabeça. Fabiana colocou o bloco sobre o braço. Olhou para Marco. Não havia raiva no olhar, não havia performance, não havia o prazer de quem aguardava o momento. Havia apenas o cansaço sereno de quem respondeu essa pergunta mais vezes do que deveria ter precisado. Trabalhei como intérprete na ONU por 11 anos, disse ela. Português, inglês, francês, alemão, espanhol, mandarim e árabe. Hoje estou aqui porque escolhi estar. O silêncio que se seguiu era diferente do anterior, mais pesado, mais honesto. Klaus se virou para Henrique e disse, em inglês, sem sorrir, "You should have been more careful about who you were laughing at." Henrique abriu a boca, fechou. Reginaldo dobrou e redobrou o guardanapo. Marco bebeu vinho com urgência excessiva. O cálice tilintou levemente quando voltou à mesa. A segunda revelação chegou da cozinha. Emanuel Teixeira tinha 48 anos, chefe proprietário do Soleil, 2 Michelin, e uma reputação construída sobre 20 anos de obsessão culinária que havia custado um casamento e uma úlcera. Ele raramente saía da cozinha durante o serviço. Quando saía, era para cumprimentar mesas específicas, investidores, críticos, parceiros. As mesas que importavam para o negócio. Naquela noite ele saiu para cumprimentar Fabiana. Caminhou atravessando o salão com a facilidade de quem conhece cada centímetro do próprio espaço, avental branco levemente marcado pela noite, e a abraçou com a familiaridade de anos. Fabiana, obrigado por cobrir o Léo hoje, disse em voz audível sem esconder nada. Depois olhou para a mesa 12 com o sorriso profissional de quem sabe que os alemães importantes merecem uma apresentação. Gentlemen, disse em inglês, Fabiana é membro do nosso conselho consultivo há 2 anos. Foi ela quem nos ajudou a negociar os contratos com os fornecedores europeus vinhos, azeites, as trufas de Périgord, que vocês vão encontrar no menu degustação. Sem a fluência dela, não teríamos as parcerias que nos colocam no nível que estamos. Depois, virando-se especificamente para Klaus e Dieter com um sorriso. Ich hoffe, sie hat sich gut Sie gekümmert. Espero que ela tenha cuidado bem de vocês. Ausgezeichnet, respondeu Klaus. Excelente. E disse mais alguma coisa que fez Dieter rir de um jeito descontraído e genuíno. Henrique Braga Monteiro observava tudo com o rosto de alguém que está dentro de um carro assistindo a um acidente acontecer e não consegue abrir a porta. A essa altura, outras 4 mesas haviam percebido que algo se passava na mesa 12. Garçons circulavam levemente, mais devagar naquela área. A sommelier do restaurante, Paula, 28 anos, cabelos curtos, olhos espertos, trocou um olhar rápido com o colega Anderson, que desviou discretamente. Havia algo no ar. A tensão não era barulhenta. Era o tipo que faz as pessoas deixarem de se mexer. Reginaldo olhou para Henrique como quem quer sair de uma sala em chamas, mas não sabe se é permitido. Marco verificou o celular com a intensidade de quem encontrou urgência onde antes não havia nenhuma. Henrique tentou recuperar o terreno com um gesto generoso, o tipo de generosidade performática que vem do desespero e não do caráter. Escolhe o que quiser para a mesa toda, disse para Fabiana em português, com uma voz que queria soar magnífica, e saiu apenas cansada. A garrafa mais cara fica por minha conta. Fabiana assentiu com a cordialidade profissional que 20 anos de trabalho haviam polido até ficar impenetrável. Obrigada,
Senhor Monteiro, disse ela, mas tem mais uma coisa que gostaria de compartilhar com a mesa, se me permite. A frase não foi alta. Foi dita com a mesma voz neutra de quem anuncia o prato do dia. Mas Klaus e Dieter ergueram os olhos imediatamente. Era o tipo de frase que não é uma ameaça, é uma porta que se abre. E você não sabe o que está do outro lado, mas sabe que não tem como voltar depois. Emanuel Teixeira ainda estava à mesa. Ele sabia o que vinha. O salão, por algum motivo que ninguém teria conseguido explicar racionalmente, estava mais silencioso do que deveria estar. Fabiana abriu o avental com gestos calmos e retirou um cartão de dentro do bolso interno. Não era um cartão de visitas comum. Era espesso, com textura que se sentia na palma mesmo antes de ler. Ela o colocou sobre a toalha branca, do lado do pão de fermentação que ninguém havia tocado. Fui oficialmente convidada na semana passada, disse ela, para atuar como intérprete-chefe nas negociações finais de um contrato com o grupo Bergman Haupt Investimentos. Klaus Bergman parou completamente. Parou de respirar, parou de mover a mão, parou de ser o negociador experiente que havia aprendido a não deixar nada no rosto. Olhou para Dieter. Dieter olhou para o cartão. Nós é que pedimos a Fabiana, disse Klaus em inglês, virando-se para Emanuel com uma naturalidade tranquila que era mais devastadora do que qualquer grito. O Sr. Emanuel nos indicou quando soubemos que precisávamos de interpretação em português, alemão e francês simultaneamente. Faz 3 semanas. Uma pausa. Ficamos muito satisfeitos com o perfil dela. O que Henrique sentiu naquele momento não era humilhação ainda. Era algo anterior à humilhação, era o reconhecimento de que a humilhação estava a caminho, inevitável, e que não havia mais nada que ele pudesse fazer para redirecionar o impacto. A mulher que ele havia usado como piada para impressionar os alemães era a intérprete contratada pelos alemães para fechar o contrato de 85 milhões. Henrique Braga Monteiro, que havia construído 30 anos de carreira sobre a habilidade de ler salas, não havia lido essa. O calor no pescoço virou algo mais fundo, mais visceral, uma contração no estômago, uma secura na boca. Ele tentou falar. O que saiu foi o começo de uma frase sem fim. Eu não sabia que a senhora era. As palavras morreram no ar como fumaça. Claro que não sabias, disse Klaus, sem rodeios, sem crueldade, apenas com a frieza matter of fact de um empresário europeu que havia visto muita coisa no mundo. Não precisava saber. É para isso que servem os profissionais, para fazer o trabalho independentemente de o cliente gostar ou não da aparência deles. Paula, a sommelier, virou o rosto para a parede da adega e fechou os olhos por 2 segundos. Anderson, o garçom de 23 anos que trabalhava no Soleil havia 6 meses, estava absolutamente imóvel atrás da estação de serviço, segurando uma garrafa de água mineral com as 2 mãos, como se fosse a única coisa sólida no ambiente. Marco Vilela colocou o guardanapo sobre a mesa e empurrou a cadeira ligeiramente para trás 1 centímetro, nada mais, mas suficiente para marcar distância. Reginaldo tinha os olhos fixos no prato de pão. Qualquer lugar menos a direção de Henrique. Fabiana os observou com aquela serenidade que não era indiferença, era o oposto de indiferença. Era a presença total de quem finalmente ocupa o espaço que lhe pertence, sem pressa, sem raiva, sem necessidade de que o outro entenda imediatamente. Ela deixou o silêncio existir por mais 5 segundos. Na sala, esses 5 segundos tinham o peso de 1 hora. Quando falou, a voz saiu baixa e precisa, como sempre. Senhor Monteiro, disse Fabiana, eu não vim aqui esta noite para provar nada ao senhor. Vim cobrir um colega, servir uma mesa como faço quando escolho fazer. Não devo ao senhor uma explicação sobre quem sou, nem sobre o que construí. Uma pausa. Mas devo aos meus colegas deste restaurante e a todos os que trabalham em serviços enquanto carregam dentro deles coisas que o mundo se recusa a enxergar, que este momento não passe em silêncio. Klaus assentiu ligeiramente, apenas uma vez, como quem reconhece algo verdadeiro. Fabiana pegou o cartão da mesa. Guardou de volta no bolso. Nos vemos segunda-feira, Sr. Bergman, Sr. Haupt disse em alemão. Às 9 da manhã no escritório do grupo. Depois em português para Emanuel. Obrigada pela noite.
e saiu da mesa com a mesma postura com que havia chegado, nem mais rápida, nem mais lenta, os saltos gastos ecoando levemente no piso de pedra. Ninguém falou por quase 10 segundos. Klaus quebrou o silêncio, virando-se para Henrique com uma expressão que não era julgamento. Era pior do que julgamento, era decepção profissional. Confio que isso não compromete a atmosfera das negociações, disse ele em inglês, como quem coloca um fato na mesa. Porque seria muito inconveniente para todos. Henrique assentiu. O movimento do pescoço parecia mecânico, como o de alguém que não está mais conectado ao próprio corpo. O contrato de 85 milhões foi assinado 3 semanas depois, num escritório de vidro no Itaim Bibi, com Fabiana ao centro, voz entre duas línguas, precisão cirúrgica, nenhum detalhe perdido. Klaus e Dieter elogiaram a condução. O advogado alemão da operação pediu o contato dela antes mesmo de sair da sala. A remuneração pelo período R$47 mil por 3 semanas foi transferida para sua conta sem negociação. Fabiana a recebeu como o que era, o preço justo de um trabalho que havia levado 20 anos para ser construído. Henrique Braga Monteiro pediu a conta cedo naquela sexta-feira. Antes de sair, parou diante de Fabiana no hall e disse, com a voz de quem engole algo que não tem sabor de nada: "Desculpe o início da noite." Ela o olhou sem raiva, sem triunfo, com a clareza de quem não precisa de validação de nenhum espelho. "Aproveite o fim de semana, Senhor Monteiro." Nada mais. 6 meses depois, Fabiana abriu seu próprio escritório de tradução e interpretação simultânea, especializado em negócios internacionais. A sala era pequena, no 3º andar de um prédio comercial no Bom Retiro, 2 andares acima da fábrica de roupas, onde sua mãe havia costurado por 16 anos. Emanuel foi seu primeiro cliente corporativo. Klaus indicou 2 grupos alemães. Dieter a recomendou para uma Câmara de Comércio Europeia no Brasil. Mas o que mudou mais do que o escritório foi o que aconteceu depois. Numa manhã de terça-feira, 4 meses após a abertura, Fabiana recebeu uma mensagem de Anderson, o garçom do Soleil de 23 anos, o que segurava a garrafa de água com as 2 mãos naquela noite. Ele havia terminado o curso de inglês que havia começado 3 anos antes e abandonado 2 vezes. Queria saber se ela dava aulas. Ela respondeu que não dava aulas. Depois ficou olhando para a mensagem por um tempo. Depois respondeu de novo: "Mas posso te indicar onde estudar e como. Me liga." Anderson ligou. Essa conversa se tornou um grupo de WhatsApp. O grupo se tornou um programa informal de capacitação em idiomas para trabalhadores de serviços, garçons, recepcionistas, faxineiros, motoboys que atendiam estrangeiros sem conseguir responder além de yes e no. Fabiana não pagou por marketing. A história da noite no Soleil já havia circulado primeiro em boca a boca, depois em grupos de categoria, depois numa reportagem do Caderno de Economia de um jornal de circulação nacional, que chamou de A Intérprete Invisível. 18 meses depois da noite na mesa 12, o programa havia capacitado 143 trabalhadores em inglês básico e intermediário, 17 em espanhol e 8 em alemão. Uma parceria com o Senac formalizou o currículo. Uma fundação ligada ao grupo Bergman Haupt entrou com financiamento para a expansão. Em sua bio profissional, Fabiana escreveu apenas: "Comecei servindo mesas. Continuo servindo, só que agora em 7 idiomas." A frase viralizou antes mesmo de ela perceber, porque há algo que idiomas ensinam melhor do que qualquer escola de negócios. Palavras ditas em tom de humilhação dizem muito mais sobre quem as fala do que sobre quem as recebe. E palavras ditas com a voz calma de quem sabe o próprio valor, essas não precisam de volume. Elas chegam aonde precisam chegar e ficam. Os verdadeiros vencedores não são os que chegam ao topo, são os que mudam o que significa estar lá.